Paz do Senhor para os irmãos. A palavra do Senhor vai nos falar aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 23 em diante. E o título diz assim: a liberdade do cristão. A palavra fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. A palavra aqui está falando da liberdade do cristão, que todas as coisas são lícitas para se fazer, porém nem todas as coisas nos convém praticar e exercer. Deus deixou o ser humano de livre arbítrio. A liberdade nos dada pelo Senhor faz com que nós venhamos escolher andar pelo caminho que nós quisermos. Porém, vai vir as consequências das escolhas, sejam elas boas ou ruins. O cristão, ele tem a liberdade para andar no caminho que ele quiser andar. Mas nem tudo nos convém fazer. Nem todo caminho nos convém ir por ele, passar por ele. Porque tem os caminhos que são paralelos ao Senhor Jesus, são caminhos que levam o cristão para a morte, que levam o cristão para a sua degradação espiritual, para a sua degradação moral, para a sua morte física, muitas das vezes. O caminho diferente de Cristo, que não é o caminho que é a verdade e a vida, que não é o Senhor Jesus, leva o ser humano ao precipício, leva à destruição do ser humano. É por isso que a palavra diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo nos convém praticá-la. Nem todas as coisas nos convém exercer, nos convém fazer ela. Nós temos que saber, ter discernimento para andar no caminho da verdade, no caminho da luz, no caminho da vida, no caminho que nos leva para a salvação eterna, no caminho que nos aproxima do Senhor da glória, no caminho que a gente desenvolve um relacionamento com o Criador. Este é o caminho certo, um caminho que nos faz crescer, que nos faz prosperar na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, na nossa vida, ministerial. Faz melhorar o nosso caráter cristão. Nem tudo convém ao crente fazer. O livre-arbítrio foi nos deixado sim, para que nós não olhasse e falasse, mas Deus não nos deu liberdade de escolher o caminho que a gente quer. Ele nos deixou essa dádiva, que é o livre-arbítrio, a liberdade de fazermos o que quisermos fazermos, de ir por caminhos, seja bom ou ruins. Mas se o ser humano, se o cristão, se o ser humano, falando de uma maneira geral, e seguir caminhos tortuosos,
ele vai se precipitar, ele vai se destruir, vai vir os frutos da sua má escolha, e os frutos são amargos. Os frutos são frutos que levarão o ser humano à perdição eterna. E tristeza coisa é para o ser humano perder a sua salvação com o Criador, porque infelizmente irá para um lugar de condenação, sofrimento e ranger de dente eterno. Temos que andar nos caminhos do Senhor e, como cristão, temos que pedir discernimento para conhecermos, para entendermos o que provém do Senhor e aquilo que não provém. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que elas entram em caminhos tortuosos e elas têm conhecimento que esse caminho é um caminho mau, é um caminho perverso, é um caminho de destruição, é um caminho que leva ela para a destruição espiritual, para a condenação moral e espiritual. Mesmo assim, mesmo tendo o conhecimento, elas continuam andando por esse tipo de vereda. Ela anda por esses lugares escuros, lugares de trevas, lugares que tem a falta da luz, da presença do Senhor da glória. E mesmo elas sabendo, e mesmo elas tendo conhecimento que o caminho é mau, que o caminho é degradante, que o caminho é perverso, que o caminho a leva para a destruição, mesmo assim elas não querem deixar. Elas não querem saber da verdade, elas não querem andar na verdade, elas não querem ter as suas vidas transformadas pelo Criador. Infelizmente, vai receber a colheita daquilo que plantou, de suas más escolhas. Porque quando o ser humano ele anda por caminhos bons, ele irá colher frutos excelentes na presença do Deus vivo. E o Senhor da glória está com ele em toda a situação que ele estiver vivenciando. A presença do Senhor dos Exércitos está com ele a todo momento, onde ele colocar seu pé, onde ele for, onde ele entrar, porque é alguém que está andando nos caminhos do Senhor. Mas aquele que segue o caminho da escuridão, ele irá colher as trevas, ele irá colher tudo o que é de ruim para a sua vida, para a sua existência. Ele irá colher os frutos mal da plantação mal que ele fez. E os frutos são amargos. Os frutos são frutos de condenação, caminho o qual a presença do Senhor da glória, a presença do Deus vivo, não está naquele local de trevas. Amém? A paz do Senhor e Deus abençoe.